Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E hoje eu estou achando um dia muito legal, muito tranquilo. Por que eu estou achando hoje um dia muito legal, muito tranquilo? Porque está nublado e só que não é aquele nublado não é aquele nublado normal, onde tipo tá um monte de nuvem branca no céu e é isso, tipo, é mais aquele nublado de verão que às vezes dá umas pancadas de chuva e às vezes não, mas as nuvens não são todas iguais, algumas nuvens que são mais escuras, outras que são mais claras, outras que são transparentes. Então você olha para o céu e tem todas aquelas cores diferentes de nuvens e fica uma coisa bonita. Aí às vezes o sol ele consegue dar uma saída, depois ele volta. E enfim, eu gosto desse tipo de clima porque eu não sei porquê. Eu gosto desse clima, eu até gosto do clima nublado também. Parece que eu consigo pensar melhor, eu fico mais pensativo, mais introspectivo. As coisas que eu não consegui achar sei lá, solução, parece que fica mais fácil pensar nelas e parece que, sei lá, a vida fica mais tranquila quando você tá num dia nublado. Porque quando tá num dia ensolarado é legal e tudo mais, mas eu não sei, tipo, você olha assim, você olha pro céu, você olha pro dia, você pensa, nossa, é legal, daí você olha de novo, assim, é que nem uma piada que eu não sei quem foi um sertanejo antigo aí, famoso, que ele falou, zoando o clima frio, né? Que ele falou, aqui na Suíça é muito bom, não sei se ele estava na Suíça, enfim, ele estava num país muito frio. Nossa, você olha assim, neve, branco, pô, que bonito. Aí passa o tempo, você olha de novo, você pensa, nossa, bonito. Aí passa uma terceira vez, pô, que bosta. Cara, pra mim o dia ensolarado é meio que isso, sabe? Você olha, você pensa, bonito. Aí passa um tempo, você olha de novo, você pensa, pô, legal. Passa uma terceira vez, você olha, pô, cansei já. Não muda, parece que o dia fica a mesma coisa. E antes eu morava num lugar que era mais, o clima ele era mais nublado, sabe? Era difícil fazer um dia inteiro de sol. Então, eu achava que se eu morasse em um lugar que fizesse sol direto, eu ia gostar mais, ia ficar, sei lá, mais feliz, mas isso durou bem pouco e com o tempo enjoou muito. E hoje eu até prefiro um clima mais nublado porque parece que fica melhor para fazer as coisas, não necessariamente chovendo, mas só nublado, porque assim, tá dia, mas você não tem um sol na tua cara o tempo inteiro, entendeu? Você precisa caminhar para fazer alguma coisa, você não precisa, assim que você sai de casa, ver um bafo quente, um sol de ferver na tua cara o tempo inteiro. E aí você percebe que, cara, dia ensolarado só é legal quando você está no verão, nas férias, em uma praia, ou seja, em um contexto muito específico que um dia ensolarado é legal. E olha lá também, porque às vezes até na praia, se você está num dia meio nublado, meio chuvoso, às vezes caminhar na praia num dia nublado eu acho mais legal do que num dia ensolarado. O dia ensolarado serve para entrar no mar, mas você entra no mar, você fica lá no máximo 40 minutos, você já tem que sair, porque senão o sol vai queimar você. Então até para isso um dia ensolarado ele tem as limitações. Não estou dizendo que é ruim, que eu odeio, eu sou um cara mórbido, eu sou um cara sombrio, eu não gosto de dias ensolarados. Não é isso, mas num dia mais nublado parece que, sabe, o sol ele não tá na tua cara, então até para dar uma caminhada, parece que o céu inteiro ele tá mais homogêneo, então eu não sei, ajuda a pensar. Eu acho que ajuda também porque eu lembro sei lá, da minha cidade natal, onde a maioria dos dias eles eram nublados e, sei lá, eu devo ter acostumado com esse ambiente e a pensar melhor nesse tipo de ambiente mais nublado, mais sombrio até, de certa forma.
Porque quando tá sol, vamos lá, eu caminho bastante, eu gosto de caminhar no sol, só que quando tá aquele sol forte, parece que você não raciocina muito bem depois de um tempo, sabe? Você tá caminhando, só que tá aquele sol batendo em cima de você, e aquilo começa a fritar o seu cérebro, eu não sei, e você não raciocina muito bem, mas quando tá um clima nublado, não tem aquele sol na cara, então você enxerga melhor, porque a luz do sol não está ofuscando a tua visão, você consegue prestar mais atenção nos detalhes do ambiente, e enfim, eu acho bom. Acho que o equilíbrio é tudo também, porque se fosse sempre nublado, eu acho que eu também ia achar um saco. Mas de vez em quando é bom, de vez em quando não ter sol e um clima mais nublado, mais introspectivo, não é ruim não. E, sei lá, quando eu estava em um lugar que era mais difícil fazer, até quando fazia sol era aquele dia ensolarado, cheio de, sabe quando tem nuvem no céu, só que as nuvens elas estão assim espalhadas pelo céu inteiro, então tipo, tem o sol, tem o céu e tem várias nuvenzinhas espalhadas, só que pequenas. E aí o vento fica soprando e elas ficam andando de um lado para o outro. Então assim, meio que é um dia ensolarado, mas ao mesmo tempo não é, porque fica aquele... E agora começou a chover, eu não sei se dá para escutar o barulho, mas está chovendo. É aquele dia ensolarado, mas ao mesmo tempo ele não é 100% ensolarado, porque tem essas nuvenzinhas no céu e elas deixam tipo assim, elas ficam passando e o vento fica soprando. E aí elas, às vezes está sol, às vezes uma nuvem passa no sol e daí faz porra, peraí, eu vou tirar aqui os tapetes, porque senão vai molhar tudo, e eu não vou cortar isso aqui não. Eu vou deixar isso aqui no programa porque, não sei, fica mais autêntico. Mas peraí. Mas daí o dia lá ele tá mais ou menos nublado e mais ou menos ensolarado, porque fica essas nuvenzinhas passando. Então às vezes elas passam, às vezes não. E quando elas... E elas meio que de vez em quando tampam o sol, aí de vez em quando ele volta. Então você está caminhando pelo céu, você vê aquelas nuvenzinhas, mas está aquele sol batendo na sua cara, mas de repente o sol some, porque uma delas passa na frente dele. E aí não fica um dia nublado, mas fica aquele ensolarado meia bomba, tipo... em tese é um dia ensolarado, mas o sol não está batendo na sua cara. E aí depois ele sai e aí fica o sol, mas aquelas nuvens estão sempre lá. Geralmente eu morava num lugar assim, que assim, um dia de sol relativamente quente era desse jeito. Para fazer um dia de sol sem nuvem nenhuma, tinha que ser no inverno, um dia bem frio. Aí acontecia de fazer aquele dia limpo. Só que aí que tá, é impressionante como o céu ensolarado de um dia frio é completamente diferente. Aí eu me mudei para cá e aqui faz sol direto, e um dia ensolarado no calor. E diferente de lá, que o dia ensolarado no calor ele tem essas mini nuvens que ficam, sabe, ficam passando no céu e fazendo o dia não ficar sempre no super sol.
Lá, aqui não, é direto de ensolarado, calor, e assim, você olha pro céu, tem o sol, tem o céu, e não tem mais nada. Às vezes é o dia inteiro assim. E só que fazendo calor. E é muito diferente porque lá onde eu tava, quando tinha um dia ensolarado, ele tinha esse dia, mas era com essas nuvenzinhas aí. E quando fazia um dia limpo, era frio. E é estranho, um dia ensolarado no frio, ele é completamente diferente de um dia ensolarado no calor. Sabe, parece que o céu no frio ele fica um céu limpo no frio, parece que ele fica mais bonito do que um céu frio um céu no calor. Eu acho que é porque eu não sei porque parece que tem menos poeira no céu quando tá muito frio. E no calor parece que parece que o céu ele tá cheio de poeira, sabe? Parece que lançaram um balde de terra no céu inteiro e por mais que esteja um céu limpo, ele não tá 100% limpo, parece que o céu ele é um carro que precisa levar para lavar, sabe aquele carro que ele é bonito, mas ele tá cheio de poeira, parece que o céu vive cheio de poeira. E no frio isso não acontece. E eu achava que era uma questão de lugar, de talvez altura, mas até no outro lugar onde eu morava, quando quando fazia um dia ensolarado de verão, parece que o céu ele adquiria esse mesmo aspecto também. Ou então, por exemplo, você pega um dia de sol lá mesmo, no lugar mais frio. Amanhã, que era o horário mais frio, o horário da manhã, e o horário da tarde é o horário mais quente, né? Amanhã ela tinha um céu, parece que muito limpo. E aí você ia ver o mesmo céu no final da tarde, ele não parecia tão limpo. Eu acho que isso daí deve ser poeira de carro, poeira sabe, do movimento, do dia a dia, que vai levantando, só que de manhã, como ninguém ainda começou a andar para lá e para cá de carro, a pé, não tem poeira e daí o céu ele fica mais límpido. E aqui, como é calor, até aqui também tem vários dias ensolarado e o dia ele começa com sol e o céu ele parece relativamente limpo. Só que como é um lugar que chove muito pouco e faz muito calor e calor com sol sem nuvem e tudo mais, tem muita poeira, então amanhece, o dia até parece mais límpido, mas dá lá pelas 11 da manhã já começa a ficar aquele céu com aspecto meio empoeirado, e aí vai até a noite ou até chover. E como aconteceu hoje. E sei lá, cara, que assunto, né? O céu, o sol e o céu, e as nuvens, e o céu e o sol. Bem papo de drogado, né? Mas é isso aí, cara, é o que veio na mente, é o que eu olhei, o que deu vontade de falar, e é isso aí. Eu perco muito meu tempo falando sobre, sei lá, o desempenho do canal e essas coisas, eu vou parar um pouco com isso, eu vou só falar sobre, sei lá, o dia a dia, o céu, o sol, e o sol e o céu, e sei lá, e a vida. E é basicamente isso, cara, é assim que anda a minha vida, é desse jeito que ela tá movimentada. Eu tô vendo o sol e o céu e as nuvens, e é isso. Essa é a minha vida e esse é o movimento dela. Mas então, e agora, aproveitando que eu já fiquei bastante tempo falando sobre o sol, o céu e o sol, bem papo de drogado, já fazendo o clique, o link, né? No último podcast eu falei sobre microdoses e tudo mais, né?
Aí eu resolvi de novo tomar uma dose levemente maior do que uma microdose, só que não o suficiente para alucinar, que nem a primeira vez. E, cara, eu vi que realmente, eu não sei, é algo que, por enquanto, eu vou manter em microdose e eu não vou tentar uma dose maior, não, porque é estranho, sabe? Eu sempre fui um cara... Eu não sei quantos veteranos tem aqui, até porque o desempenho caiu bastante nos últimos tempos, mas eu não sei se tem alguém que me escutava, sei lá, em 2020, 2021 e escuta até hoje, né? Mas eu sempre fui um cara mais introspectivo, ainda mais aqui no programa. Mas sempre ficava por isso mesmo, só que nas duas vezes que eu usei, eu me senti não introspectivo, mas triste, mais que triste, eu me senti com medo, entende? Tipo, eu não quero, eu usei, nas duas vezes usei e senti muita vontade de sair de casa e ficar fora de casa. E nas duas vezes eu não queria voltar para casa, eu fiquei pensando, cara, isso tá muito estranho, sabe? Porque eu usei em casa pensando, cara, eu vou usar dentro de casa e vai ficar tudo bem, porque eu tô dentro da minha casa. E não ficou, sabe? E mais do que não ficou, eu fiquei muito... Eu me senti mais confortável fora da minha casa do que dentro dela. Talvez seja um instinto de sobrevivência, porque fora de casa, se você tem um surto, é muito mais fácil você ser visto por alguém e ser mandado para, sei lá, um hospital, alguma coisa assim. Agora, se você tem um surto dentro de casa, com tudo fechado, trancado, meio que você quer uma sentença, né? Então talvez seja essa a interpretação que o meu subconsciente fez e me mandou a mensagem que ficar dentro de casa é extremamente ruim. Mas enfim, não tem tanta necessidade realmente de usar uma dose mais alta. Talvez assim em um ritual ou acompanhado de alguém, mas sozinho é literalmente coisa de maluco e você vai acabar simplesmente, sei lá, se traumatizando à toa. Não que não tenha momentos bons em que você até certo ponto consiga crescer, mas sei lá, às vezes a sua mente tem certas coisas que você não sabe que estão lá, ou até sabe, mas esquece, ou procura não lembrar, e daí quando você usa meio que tudo isso se une de novo. Às vezes não de uma forma racional, mas emocional. Então, às vezes emoções que estão lá, mas estão escondidas, vêm à tona com tudo e você fica sem saber o que fazer. Ainda mais se você está sozinho, né? Então é bem tenso e é melhor não... É melhor ficar mais de boa. Isso que nessa segunda vez eu nem cheguei a usar uma dose que fizesse alucinar. De fato, não chegou nem nesse ponto, só foi o suficiente para me fazer sentir coisas estranhas que eu não estou acostumado. Mas, por exemplo, eu lembro de olhar no teto, assim, um momento que eu estava pensando, putz, eu acho que eu errei na dose. Aí eu olhei pro teto e, sabe, normal, sabe, não teve nenhuma mudança. Eu pensei, então eu tô normal, não tem nada demais, só foi uma mudança emocional mesmo. Porque a primeira vez que eu usei, eu olhei pro teto e tinha uns adesivozinhos no teto. Eu já falei isso aqui, não vou ficar repetitivo. Eu olhei todos eles e todos apareceram para mim ao mesmo tempo, sabe? E daí eu comecei a ver um monte de padrão e, enfim, tive realmente visuais. Só que até aí tá tudo bem, né? Depois é que a coisa degringolou. E é muito interessante como, sabe, nessa segunda vez meio que não, meio que assim, o negócio começou normal e depois que ele foi ficando estranho, e foi ficando mais estranho, foi ficando mais estranho e terminou ruim. Mas da primeira vez não, da primeira vez eu acho que talvez por eu ter tomado na expectativa, mas sem medo, então começou muito bem
E até quando eu tava tendo os visuais, eu tava pensando, cara, tá tranquilo, tá legal, tá de boa. Aí quando eu vi uma coisa que eu não gostei, que eu comecei a ficar, que aí, tipo, não é que eu comecei, foi na hora, entendeu? Tipo, eu olhei assim pro teto, tinha visto aquela sombra, eu não sabia que eu, assim, eu vi que era uma aranha, assim, e eu lembro de imaginar racionalmente, cara, eu tô alucinando que essa sombra é uma aranha. Até aí, eu tava conseguindo segurar a onda, mas quando eu vi que a sombra ela tava se mexendo, eu já não sabia se ela tava se mexendo porque, sei lá, o sol tava se mexendo, ou ela tava se mexendo porque eu tava alucinando. Aí clicou, tipo, eu não tô mais sabendo discernir a realidade. E aí que começou a merda. E daí foi a bancarrota, porque não tem como você clicar para voltar ao normal, né? Aí você já entrou nessa e é aí, entendeu? E mas assim, depois disso voltou ao normal e tudo mais. Mas é algo que por enquanto eu vou deixar desse jeito e não vou mais mexer com isso. Talvez eu faça ainda experiências, mas com microdoses por enquanto. E, inclusive hoje eu estou microdosando, né? Só é uma dose o suficiente para dar alguma coisa, algum efeito, mas não é o suficiente para alterar o teu estado emocional ou, sei lá, de fato a tua visão, coisa do tipo. Que o último podcast eu falei que, né, eu usei uma microdose e eu me senti o Superman e tudo mais, e hiper focado. E de fato ele tira vários pensamentos intrusivos, ele te deixa mais focado. Só que daí eu pensei, eu vou num meio termo, né? Eu vou usar um pouco além de uma microdose, mas não o suficiente para ser uma dose completa. Aí eu usei o inteiro e eu vi que por menor que seja a dose, se ela passou um pouco da microdose e ela já chegou no estágio onde começa a te alucinar, mesmo que não te faça ter visuais, o simples fato de mudar o teu estado emocional já é algo que eu vi que não é brincadeira. Mas tirando isso, sei lá, tirando isso tá tudo certo. Aí tem a questão dos investimentos, né? Que estão parados para um cacete, basicamente. E basicamente eu tô dando já check-out e eu vou sair desse mercado cripto. Honestamente, eu não sei até que ponto valeu a pena entrar nele. E eu não sei se um dia eu vou voltar. Talvez eu volte, mas o negócio tá estranho. O negócio tá esquisito porque aquele lance de 4 anos, sabe? O halving de 4 em 4 anos, aquilo, sei lá, aquilo não me pega mais, entende? Qualquer um que entende pouco já não leva mais essa questão a sério. O halving de 4 anos, tipo, já não tá batendo, entende? Porque não sei, tá estranho. Antes fazia sentido, tinha o halving, o preço ele explodia, sabe? Funcionou umas 2 ou 3 vezes, mas já não tá funcionando tão bem, o negócio já tá se comportando de uma forma diferente, já não tá mais tendo aquela... Se eu olhava para o gráfico, tinha aqueles picos, né, de topo. Em 2021, pelo menos o Bitcoin já não foi assim. Agora tá muito menos e honestamente eu acho que vai começar a chegar uma hora que o preço ele vai começar a se dissolver, então ele não vai mais dar essas super subidas e depois essas quedas repentinas, ele vai começar a subir de uma forma mais gradativa, lenta, e aí honestamente quando eu começar a chegar nesse ponto, eu acho que vai começar a compensar a voltar a deixar o dinheiro rendendo em investimento tradicional.
Porque o mercado é um tipo de mercado que você vai correr risco, se é para correr risco, que seja para, sei lá, para ou realmente você conseguir escapar do Estado ou para ter um ganho expressivo, né? Fazer um 10x, um 20x. Agora, se for só para ficar vendo ali o patrimônio, só para recuperar o poder de compra do patrimônio, eu não sei, às vezes compensa comprar terra ou deixar render no Selic, sabe? Não que cripto não seja mais, não tenha mais potência em questão de valorização do que essas coisas, mas por enquanto e honestamente faz um tempo que ele já o mercado ele já está meia bomba, ele já não sobe tanto. Por exemplo, em 2021 ele subiu de 7 mil dólares para 60 mil. E agora ele foi de, sei lá, de 20 mil para 100 mil. Foi bastante também, mas assim, ele fez 10x no último ciclo e agora ele fez 5x. Então nada impede que no próximo ele faça no máximo 2x se fizer. Só que só daqui a 3 anos. Ou 4, talvez 5, porque parece que o mercado está cada vez mais lento. Então não sei. Eu não vou ficar preso também nessa questão de... Eu tenho pensado muito nessa questão de dinheiro e do propósito dele. Não sei, não faz muito sentido você deixar... Eu tô ouvindo, eu ouvi já, muito bons esses programas, inclusive, que o Hernani fez, né, na Sociedade Primitiva, que é o Roger da Roger da Cidadania. Ia ser isso, ia ser bom um blog desse. Roger da Cidadania. O Roger da Cidadezinha e o Zé Mobral, que eram dois caras assim que falam sobre dinheiro, mas sobre a vida deles também. E daí o Hernani com apenas um cara cash na época. Faz 7 anos que esses programas foram gravados. Eu escutei naquela época e agora eu tô ouvindo de novo. 7 anos, o tempo voa, cara. O tempo voa pra cacete. E aí eu vi, cara, esse programa e... Cara, é tipo... Principalmente o Zé Brown pegou até mais. Porque o Roger da Cidadezinha, ele passou num concurso foda, né? Ganhava 9 pau. Isso em 2015 ou 2013, enfim. Tipo, imagina, assim, ganhar 9 mil naquela época é tipo você ganhar uns 20 mil hoje, morando numa cidade muito pequena. Então ele afirma que ele era Deus e tudo mais, porque na cidade grande ele era só mais um. E de fato, principalmente no Sudeste, se você mora numa cidade um pouco maior, cara, é incrível como... Quem me abriu os olhos para isso foi o Troncos do Futuro. É incrível como, sei lá, por exemplo, você vai para o interior de Santa Catarina, não precisa nem ser uma cidade tão pequena, qualquer cidade que não seja Florianópolis, sei lá, 15 mil é um salário bom, 20 mil é um salário bom. Mas é incrível como qualquer cidade um pouquinho maior no Sudeste, cara, se você ganha 30 mil, se for uma cidadezinha grande, a impressão que dá é que já não é tanta coisa, tá ligado? Tipo, porque como o dinheiro ainda tá... Eu não sei se ele vai migrar para Santa Catarina, porque o IDH de Santa Catarina bate de frente com... O IDH eu não sei, mas assim, tem muitos aspectos que Santa Catarina bate de frente com São Paulo. Tipo, é o único estado que bate de frente. Só que eu não sei se em questão de poder monetário consegue bater de frente, eu acho que não. E o que está acontecendo com Santa Catarina é que está tendo uma migração muito forte do Nordeste, assim como aconteceu com São Paulo. Só que o problema é que São Paulo ainda continua sendo uma locomotiva econômica do país. E Santa Catarina, não deu tempo dela virar isso. E já está recebendo toda essa migração, então eu não sei até que ponto ela vai conseguir continuar batendo de frente com São Paulo. Só que São Paulo, por ser a locomotiva econômica do país, é fácil você achar milionário, é fácil você achar bilionário, é fácil você achar fazendeiro. Então, por mais que você ganhe, sei lá, vamos colocar aí que você é, sei lá, um tenente, e você ganha aí 20 mil reais por mês. Mesmo assim, vai ter um cara que vai mogar você, entendeu? Vai ter um cara que é fazendeiro e
ganha 60 mil arrendando as terras, vai ter outro que é neurocirurgião e ganha 100 mil por mês, e meio que não vai ser tão difícil você achar esses caras, porque é o Sudeste, né, a locomotiva econômica, então vai ter uma turma com dinheiro. Só que esse cara, como ele foi pro interior, daí não tem tanto, como ele foi pro interior do interior do interior, uma cidade, sei lá, 5 mil habitantes, não sei quanto que tinha, ele ainda conseguia mogar todo mundo com o dinheiro dele. Na cidade grande ele era mogado facilmente, mas ali não. Então ele viveu a vida, tipo, usou o dinheiro dele para aproveitar a vida. E daí também tem o Zé Mobral, que esse me pegou mais, né? Que ele conta aqui, ele conta os relatos dele, né? Daí se vocês quiserem saber mais, vão no Sociedade Primitiva e o programa que eles relatam lá certinho e tudo mais, leem os relatos deles, discutem sobre. Mas o que me pegou é que na maioria dos relatos dele, ele queria muito juntar dinheiro, mas ao mesmo tempo aproveitar a vida, mas ele estava sempre pensando assim, eu quero aproveitar a vida, mas eu preciso juntar dinheiro. Então, tipo, o cara, sei lá, ele estava com quase 40 anos, ainda morava com os pais. Por morar com os pais, conseguia aportar quase todo o salário dele, mas para fazer isso tinha que, sei lá, morar com os pais beirando os 40. Aí ele conseguia, eu acho que o cara devia ser muito bonito, porque assim, ele conseguia descolar as mulheres, fazer as mulheres pagar um motel e tudo mais, sendo um quebrado, mas mesmo assim ele não conseguia aproveitar 100%, porque ele estava sempre pensando, não, mas eu tenho que juntar dinheiro, porque o dinheiro ele é importante. E aí no final do relato ele acha uma mulher que consegue dar um chá bem dado nele, e ele começa a degringolar os investimentos, ele que economizava em tudo, começa a emprestar dinheiro para a sogra. Ou seja, aí começa a reclamar, porque ele começa a fazer faculdade já velho, e daí tem um monte de jovem fazendo faculdade, e aí ele começa a ver que os jovens estão aproveitando, que tem celular novo, e ele começa a ter vontade de ter também, mas sempre pensando em economizar, sempre sendo muquirana. E aí eu fico pensando, até que ponto vale a pena você ter um número na tela dizendo que você tem bastante dinheiro, se você não aproveita a vida, porque querendo ou não, você quer ter dinheiro para aproveitar a vida, né? Tipo, por que você quer ter 5 milhões na conta? Para deixar o dinheiro lá rendendo e continuar vivendo uma vida pacata? Sabe, eu fiz essa pergunta para mim mesmo e eu cheguei à resposta que não. Se eu tivesse 5, 10 milhões, eu ia viver a vida que eu vivo hoje? Não, eu ia querer comprar um carro, eu ia querer ir para festa, eu ia querer aproveitar a vida, eu ia querer, sabe, comer muita mulher gostosa, mesmo que, sei lá, elas dessem para mim por dinheiro, foda-se, entendeu? Eu ia querer aproveitar a vida, eu ia querer ter prestígio, eu ia querer várias coisas que, por mais que falem que são efêmeras e superficiais, mas querer ou não, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Se eu tivesse 10 milhões na conta hoje, eu não ia viver exatamente a mesma vida que eu vejo hoje, eu não ia conseguir, sabe? Eu tenho 10 milhões, mas eu vou continuar vivendo a mesma vida que eu vejo. Eu acho que até é pecado isso, sabe? Um cara que tem tanto dinheiro viver como se não tivesse esse dinheiro, entendeu? Porque eu acho que se você tem muito dinheiro, meio que é dever você colocar esse dinheiro para se movimentar e diretamente ou indiretamente ajudar as outras pessoas movimentando a economia. Por exemplo, você é um cara que tem muito dinheiro, então foda-se. Hoje você vai num bar, gasta R$300, paga uma para uns amigos e tudo mais. Querendo ou não, você está movimentando o dinheiro, você está gerando experiência, você está dando lucro para o dono do bar, está sendo gente boa com aquelas pessoas. Agora, é claro, você não pode se perder, você tem que saber que aquilo ali é tudo momento, né? E que nada daquilo existiria sem o dinheiro. Mas se você tem o dinheiro e, sei lá, você tem 10 milhões, daí você, sei lá, colocou no Selic 1% de 10 milhões dá
100 mil por ano. Aí vamos assim, pensar que você pega 30 mil para você e os outros 70 mil você reinveste. 10 milhões. Cara, 30 mil sem precisar fazer nada. Você ia o quê? Viver uma vida pacata? Eu não sei, parece errado, entende? Só que aí eu faço aquela questão, então doa tudo, sabe? E vive uma vida pacata. Mas então qual é o lance de continuar, de batalhar tanto para ter tanto dinheiro, se não é para aproveitar? Entende? É uma coisa... Eu percebi que o dinheiro ele é um negócio... Eu percebi que o dinheiro ele é um negócio complexo. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre bens materiais, é sobre a vida, é sobre carne e é sobre as coisas nesse mundo e no próximo, porque, vamos lá, você tem dinheiro, né? Você tem a grana, né? Você tem o dinheiro. O que ele vai te proporcionar? Ele vai te proporcionar bens materiais e prazeres carnais, né? Você vai ter um carro da hora, por ter um carro da hora você vai conseguir comer uma mulher muito gostosa, você vai levar ela num restaurante muito bom, com uma comida muito boa, e daí depois você vai comer no restaurante, depois você vai comer a mulher, e aí você repete e beleza. Mas a sua vida vai acabar do mesmo jeito, né? E aí tem aquela coisa, né? Tem aquela frase bíblica, né? É mais fácil um camelo passar por não sei o que de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que tem uma interpretação que isso fala mais sobre a agulha, naquele caso não era uma agulha literalmente, era a agulha, eles chamavam meio que uma porta estreita, e daí o camelo ele precisava se desfazer da carga dele para passar, ele não conseguia passar com a carga. Os camelos naquela época eles eram animal de carga, eles precisavam tirar a carga das costas para passar por aquela entrada estreita. E meio que é uma analogia, mais fácil um camelo conseguir abdicar dos bens materiais, que não quer dizer nada para ele, do que um rico que viveu a vida inteira, basicamente a vida dele e a identidade dele foi construída à base de bens materiais, né? O senso de identidade e prosperidade dele são bens materiais, e aí ele só que ele envelhece como todo mundo, e aí ele morre e ele não consegue aceitar que na próxima vida ele não vai ter essas coisas, ele vai ser só mais um dependente do dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, será que às vezes não é o oposto? Porque o cara que tem dinheiro, ele percebe que o dinheiro não é tudo, sabe? Pode demorar um pouco, meses, talvez anos, talvez décadas, mas uma hora que o cara vai perceber que ele tá ficando velho, que, sabe, o dinheiro não compra tudo. E inclusive tem muito rico depressivo por causa disso. Ao passo que tem muito pobre que, ainda mais se é o pior tipo de pobreza se você mora perto de gente rica, ou trabalha perto de gente rica, mas você é pobre. Porque daí, eu não sei até que ponto é ruim ou é bom, mas dependendo da situação. Vamos pegar, por exemplo, o cara que ele mora numa periferia em São Paulo, que é perto de um bairro nobre, cheio de milionário. Só que o cara não convive com os milionários, ele tá lá perto deles, mas ele não convive com eles. Então o cara vai ficar a vida toda achando que viver no outro lado do muro, no condomínio fechado dos milionários, é a melhor coisa do mundo. E o cara vai ficar a vida inteira hiperfocado em bens materiais. Ao passo que o cara que está vivendo lá no condomínio, ele sabe como é bom, mas uma hora enjoa, uma hora o cara vai pensar, cara, é só isso? Não tem mais nada? Pelo menos, eu acho que o cara fica mais propenso a ter esse tipo de reflexão. Então, eu não sei. Mas essa história de dinheiro, ela até na Bíblia é um negócio
que tipo, é falado sobre, né? Não tem dica de dinheiro na Bíblia, mas tem muita questão. Assim, não é algo que passa batido em branco, sabe? É falado só, o dinheiro ele é problema. Se você fizer, dependendo da forma como você trata o dinheiro, ele é um problema. Por exemplo, na Bíblia, usura, você ganhar juros é pecado. Por quê? Não sei. Mas, assim, eles enfatizaram isso. É pecado. Então, sei lá, você ser avarento, ser a pessoa que guarda muito dinheiro é pecado também. Você ser rico tem aquela frase clássica do camelo, não sei. Ou seja, o dinheiro ele tem um peso, e um peso bem negativo na Bíblia. Por quê? Eu não sei, mas isso só prova que o dinheiro tem até uma parada espiritual, porque se não tivesse, por que ele seria citado na Bíblia? Outra coisa, outro ponto interessante também é o Salomão, que foi o homem mais rico da história, parece, pelo menos na Bíblia, ele recebia exatamente 666 talentos de ouro, alguma coisa assim. Enfim, era uma medida da época que se você converter hoje vai dar um valor aleatório, mas na Bíblia esse valor dava exatamente 666, não sei o que de ouro, e 666 é meio que considerado um número ruim, da mesma forma que, por exemplo, 33 e 7 são considerados números bons, esse é considerado um número ruim, e era exatamente o valor que o homem mais rico da história, ou pelo menos da história da Bíblia, recebia, né? E daí o cara próprio fala, é muito dinheiro, eu tenho muitas mulheres, mas é tudo vaidade. Então tem algo aí na questão do dinheiro que eu não entendi ainda. E sei lá, eu ando refletindo sobre isso porque eu tenho lutado tanto para ascender financeiramente, mas até que ponto vale a pena você ascender financeiramente se você, sei lá, você vai ficar rico 50 anos, mas sei lá, tem certas coisas na vida que é legal quando você é jovem, tipo ser famoso, ser rico, sei lá, legal pra caralho com 25 anos, 27. Mas porra, você vai abdicar da sua juventude inteira pra usufruir disso aos 50? Tá, tipo assim, eu entendo você abdicar de muita coisa, ou de algumas coisas, pra tipo, você chegar aos 50 e ter um dinheiro que te permita viver de renda e não trabalhar mais, tá? É plausível. Mas, eu vou abdicar de tudo para com 40 ou 50 anos eu ter tudo. Do que adianta, sabe? Do que adianta? A vida é meio que agora, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo pro meu eu... Eu até que antes eu me arrependia das merdas que eu tinha feito na juventude, tipo matar aula pra, sei lá, pra tentar comer a minha namorada, largar um curso porque eu não tava gostando, pensar mais em namorado que em estudo, mas honestamente, cara, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse só feito o dever de casa certinho e não feito essas coisas erradas, cara, a minha vida ia ser vazia, entende? As coisas que marcaram a minha vida hoje não são as coisas que eu fiz dentro de uma sala de aula, seja no ensino médio, na faculdade, pensando em um futuro melhor. Foram nas merdas que eu fiz pensando no presente e cagando pro futuro, tipo em motel a pé, em zona a pé, sei lá, tentar, sei lá, comer uma namorada minha na época no banheiro da faculdade. São essas coisas que eu lembro hoje e penso, porra, foi uma loucura, foi legal, sabe? Foi legal fazer isso aqui. Ou então alguma coisa mais edificante, por exemplo, livros que eu li por conta própria, músicas que eu fiz, que eu gravei, esse próprio programa também, sabe? Coisas que eu fiz fora de uma sala de aula, fora do script, já eu vou fazer isso aqui pensando no futuro. As coisas que mais marcam a minha vida hoje foram as coisas que eu fiz pensando no meu eu do presente, não no meu eu do futuro.
E ironicamente, essas coisas que eu fiz pensando no meu eu do presente ajudaram o meu eu do futuro, porque o meu eu de hoje ele só tem essas lembranças, porque o meu eu daquela época, ao invés de ele ficar pensando no futuro, ele pensou no presente e aproveitou a vida e aquilo ficou na memória. E hoje o meu eu do futuro consegue acessar aquele negócio lá do meu eu do presente da época e, sei lá, ter boas lembranças. Então eu não sei. Eu vou voltar a pensar mais no presente, menos no futuro, porque o futuro não existe, no fim das contas. Ele é só uma ilusão que vai ficar no passado, no fim das contas. Então, o que importa é o presente. E eu tô de saco cheio de esperar o próximo movimento de cripto, a próxima onda de alta, sabe? Porque eu percebi que é um negócio que os caras pensam, daqui 6 anos, daqui 10, ou talvez daqui 12, sabe? Os caras que são, tipo, maluco em criptomoeda, principalmente Bitcoin, maximalista, e são fanáticos. Cara, os caras eles estão nessa de tipo, eu vou abdicar de tudo, da minha vida inteira, nem que demore 80 anos para finalmente eu prosperar. E aí sabe o que vai acontecer? O cara vai morrer, o cara talvez veja o negócio supervalorizando no final da vida, morre, o herdeiro pega aquilo lá, vende tudo para moeda fiduciária, caga para todo o legado e ideia do sujeito que construiu tudo, torra o dinheiro e vai viver a vida. E aí, o que adiantou? Abdicar tanto do presente para viver um futuro que ou não existe, ou vai existir só depois de você morrer. Então, sei lá, eu vou começar a viver mais o presente. E para começar a viver mais o presente, eu tenho que parar de acreditar na próxima onda de alta das criptomoedas, que talvez nunca venha a acontecer, ou talvez venha a acontecer daqui a 4 anos, ou talvez venha a acontecer daqui a 6 meses, ou 1 ano, ou ninguém sabe. Então eu vou tirar a maior parte do dinheiro, vou deixar lá uma quantidade irrisória, que caso valorize muito como os fanáticos falam que vai valorizar, eu consigo dinheiro legal, mas já não é algo que eu vou acreditar tanto, sabe? Quando alguém fala, não, as criptos ainda vão valorizar muito, porque os ciclos de mercado e o governo faz muita mérito, elas vão valorizar. Cara, já são 5 anos escutando esse mesmo papo e meio que foda-se, sabe? É muito tempo para pouco retorno, sabe? Eu vou investir mais em mim e, sei lá, olhar a cripto como entretenimento. Porque é muito triste um cara tá lá com o patrimônio dele congelado, sei lá, por 3 anos, acreditando que vai mudar de vida e do nada o negócio simplesmente cai, o patrimônio do cara, sei lá, fica 3 vezes menor. E o cara ficou 3 anos esperando, acreditando que em algum momento ele ia ser recompensado e a recompensa dele é perder quase tudo. Então eu não vou ser esse cara e eu espero que esse cara acorde algum dia. Mas enfim, é isso. E é isso, né? Então, acabou. Acabou por hoje. Pô, lembrei daquele vídeo lá do Demence, que o cara tá na praça, doido de pó, não sei, cogumelo. O cara tinha usado alguma coisa muito louca. E tava falando um monte de merda na praça. E, enfim, é um clássico, é um clássico. Aquele cara infelizmente morreu de Covid em 2020 ou 2021. Mas é um clássico aquele vídeo lá. Um clássico, mas é isso. E até algum dia, né? Até a próxima.